Olá, pessoal, muito bom dia. Estamos começando aqui mais um podcast semanal, nosso Gestão News, nosso programa semanal voltado principalmente para os empreendedores, homens e mulheres de negócios, o pessoal da área administrativa, administradores, contadores, economistas. Sejam todos muito bem-vindos, estudantes, de contabilidade e tudo mais. Toda segunda-feira nós estamos aqui a partir das 11h30 da manhã. É um prazer enorme estar aqui com vocês, trazendo um bom conteúdo da área administrativa para todos vocês. Eu sou Donício Cruz, sou contador, empresário de serviços contábeis. Estamos há mais de 30 anos aí trabalhando, servindo as empresas, os empreendedores de uma forma geral. E hoje também nós estamos presidente ali dos sindicatos contabilistas de Franca e região, onde nós temos muitos amigos também. Estamos recebendo hoje aqui nosso amigo também, Márcio Antônio Martins de Lima. Márcio Lima, seja muito bem-vindo, Márcio, no nosso podcast Gestão News. O Márcio é contador também, especialista em controladoria, auditoria, finanças e planejamento tributário. É especialista em gestão tributária, mestre em desenvolvimento regional. Atualmente também é diretor do Sescom São Paulo. Nós vamos pedir depois que ele fale um pouquinho dessa experiência. O Márcio Lima atua nas áreas de consultoria tributária e gestão empresarial em empresas nacionais e também multinacionais há mais de 30 anos. Então, é uma pessoa que tem conteúdo e vai nos ajudar muito hoje nesse tema aqui tão importante. Ele atuou na Big Four, consultoria tributária, uma consultoria voltada para grandes empresas, grandes empreendimentos aí econômicos, grupos econômicos, desenvolvendo vários projetos tributários aí para essas empresas em vários segmentos, industrial, varejo, na prestação de serviço. E, atualmente, ele é sócio fundador da Indirect Tax, é isso? Indirect Tax, isso. Indirect Tax, consultoria tributária, com escritórios em Franca e Ribeirão Preto. E hoje nós vamos falar, o nosso tema aqui é a importância da consultoria tributária na definição da estratégia de negócio aí. Todo mundo quer saber, Márcio, qual a importância da consultoria tributária. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Anísio. Agradeço o convite, E tratar desse tema é sempre muito bom, Falar sobre consultoria tributária, Porque a consultoria tributária ela tem um impacto relevante nas companhias, nas empresas, seja ela pequena, média ou grande. Muitas vezes o pequeno empresário ele imagina que a consultoria tributária ela exista somente para as empresas grandes, E é um engano, Porque uma empresa do Simples ela também tem ali algumas possibilidades de recuperação de crédito que ela pode buscar, que é válido, que é legal, enfim. Então é um tema muito interessante. Bom. Antes de nós entrarmos nesse tema específico, eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência no Sescom São Paulo. Sescom é um trabalho voluntário, mas é uma entidade muito importante para os empresários de serviços contábeis do estado de São Paulo, Fala um pouquinho. Sim. Eu estou no Sescom, eu estou no meu segundo mandato no Sescom, Eu entrei antes da pandemia, logo no comecinho da pandemia, ali em 2020. E o Sescom ele tem uma representatividade muito forte para a nossa categoria, Então, todas as empresas de serviços contábeis, podem se filiar ali ao Sescom e usufruir de toda a base técnica que o Sescom oferece, através de cursos, Nós temos lá a Unisescom, que é uma plataforma voltada para cursos técnicos, O Sescom possui também a qualificação, dos escritórios contábeis, Cuida dos interesses dos interesses da nossa classe. Muito bom. Isso que é o importante, Muito bom, legal. Ô Márcio, agora aqui no seu currículo nós falamos que você atuou na Big Four, é isso?
Eu atuei em uma empresa, né, uma Big Four de consultoria tributária. Eu atuei na PricewaterhouseCoopers. Na Price. É uma das Big Four, é isso, uma né? das Big Four. Né? Big Four são as 4 maiores... São as 4 maiores empresas, né, de auditoria e consultoria, né, no Brasil. Né? Eu atuei na Price e especificamente em Tax, né, que é a área de consultoria tributária. Então, me trouxe uma experiência muito relevante, né? Eu brinco que a Price foi o meu doutorado técnico, né? Que legal. Porque na Price eu tive a oportunidade de atender grandes grupos econômicos, né? Nacionais, multinacionais, né? Empresas de setor automotivo, varejo, indústria, prestação de serviço, né? Então foi uma escola, um doutorado muito interessante. Isso tudo vai somando, né? Você também teve uma participação aqui na Unifacef também, que eu fiquei sabendo ali. Você teve... Eu participei ali na Unifacef, eu dei aula num módulo de pós-graduação da Unifacef, que foi um módulo de auditoria avançada, né? Então tudo isso, né, toda essa experiência ao longo dos anos, a gente fala, né, são mais de 30 anos de experiência. Vai acumulando, né? Muita coisa boa aí, né? Passei por grandes empresas nacionais também, né? Passei por um grande atacadista também no Brasil, que é o Grupo Martins, né? Uberlândia, né? E todas essas áreas, todos esses trabalhos foram todos na área tributária, né? E aí surge a Indirect Tax. A Indirect Tax, ela surgiu de fato em 2017. Eu saí da Price em 2008, né? 2007, 2008, e aí eu fui trabalhar num projeto, na época, um projeto da Petrobras, da Mitsui, a japonesa, e saindo de lá eu montei um escritório. Foi o meu primeiro escritório que eu montei em sociedade com o Mozair Mendes. Sim. Né? O Mozair é um amigo muito querido. Vamos trazer o Mozair aqui qualquer hora no nosso podcast aqui, viu, Mozair? O Mozair é um amigo muito querido. Nós tivemos sociedade no nosso escritório por 9 anos, né? E aí em 2017 nós resolvemos separar a sociedade e nesse momento eu fundei a Indirect Tax, que é uma empresa com foco exclusivo em consultoria tributária, né? E de lá para cá eu atuo nesse segmento, com trabalhos de recuperação tributária, de consultoria técnica, né? Trabalhos de benefícios fiscais, enfim. É um foco exclusivo na área tributária. E hoje com escritórios em Franca e também agora em Ribeirão Preto, é isso? Isso, nós temos o escritório aqui em Franca, né? E eu tenho o meu sócio, que é o César Jesus, e ele fica em Ribeirão Preto, né? O César também é um profissional altamente qualificado. É um profissional que tem 17 anos prestando serviço dentro da Coca-Cola. Então, assim, tem um conhecimento técnico fantástico. E aí nós juntamos as competências, né, e criamos um escritório em Ribeirão Preto. Ele fica lá com as demandas tocando por lá, eu por aqui, e a gente vai, uma vez por semana, se encontra, ou eu vou para lá, ele vem para cá, e a gente vai estruturando toda a operação da Indirect Tax, atendendo todos os nossos clientes, e em qualquer lugar, né? A gente não tem limite de fronteira de atuação, né? Chamou, estão lá. Chamou, estamos lá. Precisou, a gente Que legal. Lá. Nós vamos falar bastante sobre essa consultoria tributária, como é que funciona, como é que você, empresário, pode ter acesso aos benefícios da consultoria tributária. Nosso podcast se propõe semanalmente trazer uma dica, né, para os empresários, os empreendedores, os contadores. E pensando em consultoria tributária, a nossa dica hoje tem a ver com ela, né? Nós estamos em setembro, já no finalzinho de setembro, já vamos daqui 2 semanas entrar no último trimestre do ano, né? E nesse período é importantíssimo que o empresário inicie o processo de planejamento tributário para 2024. Então a nossa dica de hoje é: empresário, empreendedor, faça seu planejamento tributário. Pelo menos uma vez por ano é preciso parar
e pensar a respeito do planejamento tributário. O que é o planejamento tributário? O Márcio vai nos ajudar muito aqui nessa discussão, mas é aquela ferramenta que o contador ou o consultor tributário utiliza, ajudando o administrador, né, a desenvolver, a verificar qual o melhor enquadramento tributário para o seu negócio. Então, se faz uma projeção para o ano seguinte, para verificar qual que é o ambiente do negócio para o próximo ano e qual é o regime tributário, o melhor regime tributário para o negócio. Então, converse com o seu consultor tributário de confiança, converse com o seu contador a esse respeito e você vai ter uma boa economia fazendo corretamente o enquadramento tributário da sua empresa. E lembre-se sempre, né? O contador é o seu grande amigo, né? É a pessoa que cuida muito bem do seu patrimônio, ok? O que você acha, Márcio? É isso mesmo? Mais ou menos é isso mesmo? É isso mesmo. Vai chegando agora o final do ano, né? Os últimos meses do ano, e é extremamente importante, né, que as empresas façam essa análise da opção tributária. Porque muitas vezes a gente percebe no mercado que existem empresas que às vezes estão dentro de uma estrutura de negócio com 4, 5 unidades ali, né, no Simples Nacional. Entendeu? E é bom que as empresas façam uma simulação para ver se aquele regime de fato ele é o mais interessante. Então, estou no Simples, mas e se eu tivesse no lucro presumido, por exemplo? Quais seriam as vantagens de eu estar no lucro presumido? Né? Eu poderia me aproveitar de algum benefício fiscal estando no lucro presumido? Eu estando no lucro real, quais seriam os benefícios que eu tenho? Então, é interessante que se simule os cenários, né? Lá na Indirect Tax, a gente faz esse tipo de trabalho, que é o trabalho de análise da opção tributária. É um dos serviços. É um dos serviços que a gente oferece. E a gente sempre opta por simular os cenários, né? Então, simule os cenários com a receita, com as operações da própria empresa, não números aleatórios, né? Então, vamos pegar aqui o ano de 2023, como que ela funcionou, levantar as métricas, faturamento, as despesas todas, e vamos simular para a gente ver qual que seria o efeito. Nós vamos falar muito sobre todo esse tema ainda, sobre os benefícios fiscais, recuperação, esse próprio planejamento tributário. Mas e é interessante também, Márcio, eu vejo assim, que precisa projetar para o ano seguinte, porque às vezes no ano seguinte o cenário vai ser diferente. Por exemplo, às vezes a empresa fez um investimento ou vai fazer um investimento em máquinas, equipamentos, vai diminuir os funcionários, aí aquilo que compensava no Simples Nacional, às vezes não compensa, às vezes no lucro presumido ele vai ter mais vantagem, né? Às vezes ele vai mudar um pouquinho o foco do negócio, tudo isso pode influenciar. Com certeza, todas essas variáveis, né, elas têm que ser colocadas dentro do planejamento. Para você poder fazer a simulação. Muito bom. Você que está nos acompanhando, nossos amigos aí que estão nos acompanhando pela internet, por favor, né? Faça suas perguntas, trazem para nós aí que nós vamos aproveitar o máximo possível o Márcio aqui, né? Então vai mandando aí as suas dúvidas, faça a sua participação, nossos colegas contadores também. O nosso convidado aqui é fera em tributação, né? Então vamos participar aí, nós vamos responder a todos vocês aí durante o nosso programa aqui. Pessoal, é o seguinte, eu quero dar aqui uma visão que eu tenho, Márcio, sobre a consultoria tributária. Quando o empresário contrata uma consultoria tributária, ele não está criando mais um custo. Na verdade, ele está fazendo ali um investimento, não é mais uma despesa para a empresa. Porque isso ele vai procurar, quando ele contrata uma consultoria tributária, ele está pensando em recuperar esse investimento no futuro muito próximo, não é isso? E eu queria que você falasse sobre isso um pouquinho. Eu respeito muito o consultor tributário
que respeita também o trabalho do contador, porque o contador ele fica constantemente, ele é constante na empresa. O consultor tributário ele vem, faz o seu trabalho pontual e vai embora, né? Eu queria que você falasse sobre isso. Então, o consultor tributário ele não é um concorrente do contador, são serviços diferentes, né? Então, eles precisam trabalhar em parceria. O consultor tributário ele vem na empresa para ser parceiro do proprietário, do administrador, mas também do consultor tributário. E eu percebo a seriedade do consultor tributário quando ele tem um olhar sobre todo o negócio. Ele não especificamente fica olhando só ali o regime tributário, aquela coisa. Ele vê o negócio do cliente como um todo e não somente uma parte do processo. Então, quando eu vejo um consultor que tem esse olhar, falo, esse camarada, ele conhece, ele entende, ele realmente vem para somar a equipe. É isso mesmo que acontece, Márcio? É isso mesmo, isso. Nós, na Indirect Tax, a gente preza muito pela parceria com o contador. Porque o contador, como você disse, ele está ali na empresa, ele conhece todas as operações, ele sabe todas as atividades. Então, nós temos sempre parceria com os contadores para poder desenvolver o nosso trabalho da melhor forma possível. Porque o nosso trabalho ele visa agregar valor ao negócio do cliente. Tanto que, quando nós desenvolvemos o nosso trabalho, a gente não busca, por exemplo, extrair só as oportunidades em relação à recuperação de crédito, a benefício fiscal. Não. A gente olha também a outra ponta, né? Porque, às vezes, o contribuinte, né, o cliente, ele tem ali também, às vezes, uma interpretação da legislação de forma equivocada. Então, ele pode ter ali também uma contingência tributária. Então, nós sempre buscamos, né, junto aos nossos clientes, trazer para ele todas as oportunidades e também todas as contingências que, porventura, ele tiver. Né? Um alerta. Um alerta, né? Porque, assim, é importante você mencionar para o empresário essa questão, porque, às vezes, o empresário acaba sendo surpreendido, né? Porque, às vezes, ele recebe lá um auto de infração que ele não sabe do que se trata, né? Às vezes, ele tem uma análise tributária equivocada, ele pode ter um produto que esteja com a alíquota indevida, incorreta, e ele esteja recolhendo menos, né? Porque quando você recolhe mais, o fisco está tranquilo. Tranquilo, tudo, né? Certo. O fisco vai esperar o momento que você vai lá, né, requerer a recuperação desse imposto pago a maior ou de forma indevida. Porém, se você tiver a contingência, ela é um problema, né? Porque ela enseja o auto de infração, ela tem as multas de ofício, então acaba se tornando um peso muito grande para a empresa, né? Daí a importância da consultoria tributária, né? Sim, a consultoria a gente trabalha nesse perfil, né, de ajudar o empresário a identificar todas as oportunidades que ele tem no negócio dele, seja um benefício fiscal, seja uma reestruturação da operação dele, de forma que ele vá economizar, né, tributariamente, né, e também as contingências que porventura ele tiver incorrendo ali no seu negócio. Muito bem. Ô Márcio, esse termo consultoria tributária, ele é bem abrangente, né? Ele envolve os impostos, as contribuições, as taxas, tanto no âmbito federal, estadual, quanto municipal. Então, nós estamos falando principalmente aquelas velhas siglas, né? Imposto de renda, pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro líquido, PIS, COFINS, o ISS, o ICMS, que também é uma área de atuação, o INSS também, é tanto S, né? E outros impostos e contribuições que são recolhidos aos cofres públicos, né? Por meio desses regimes tributários que a gente já citou aqui, o Simples Nacional, que basicamente hoje são 3 regimes tributários, né? O Simples Nacional, que está incluso no Simples Nacional o MEI, né? O lucro presumido e o lucro real, né? Existe aí o lucro habilitado, mas é uma situação
específica da atuação do fisco, né? Então nós temos 3 grandes regimes tributários. Márcio, na verdade, quando o cliente, o empresário, o empreendedor, ele vai contratar quando ele pensa num consultor tributário, ele está querendo sentir essa segurança, uma maior segurança em relação àquilo que ele está pagando, né? Se ele está pagando realmente correto todos os seus impostos. Quando é que realmente o empreendedor precisa pensar em contratar os serviços do consultor tributário? Donício, eu particularmente entendo que a consultoria tributária ela é importante em todos os momentos do negócio. Tá? Por que eu digo isso? Porque uma empresa do Simples... Desde o nascedouro da empresa, desde então? Desde o nascedouro. Eu acho que é interessante ela ter. Porque, por exemplo, eu vou começar uma atividade de varejo. Eu preciso ter definido ali os produtos que eu vou utilizar, né, que eu vou comercializar. E esses produtos... cada um tem a sua carga tributária, né? Então cada um tem a sua alíquota, tem produtos que estão na substituição tributária. Então é interessante que se tenha toda essa definição de parâmetros tributários, né, no começo do seu negócio, entendeu? Por mais que, mas a minha empresa está no Simples, tudo bem, mas é interessante que você já comece de forma correta. Né, já tenha todos esses parâmetros definidos, já tenha toda a base, né, fiscal estruturada. Por quê? Porque a partir do momento que você vai crescendo, você cresce em cima de uma base sólida, só de ajuste. Eu não estou deixando nenhuma diferença para trás, nenhum imposto a recolher ou a recuperar. Né? Então eu tenho essa dinâmica já estabelecida ali. Então, eu entendo que a consultoria ela é importante desde o início. Desde o início, porque às vezes, ali no início, às vezes a pessoa já começa pagando o que não deveria para o governo. Ô Márcio, quais são os principais benefícios hoje que os empresários alcançam tendo aí uma boa consultoria tributária no seu negócio? Na sua visão, quais são os maiores benefícios para os empresários? Donício, eu vejo que você ter uma boa estrutura tributária, os benefícios são enormes. Né? O primeiro benefício, ele está no seu negócio, na qualidade do seu negócio. Eu tenho um negócio bem estruturado, com todas as premissas tributárias definidas, eu não tenho risco, eu não estou exposto a risco. Né? Porque a gente diz o seguinte, hoje, com todo o cenário tecnológico, né, que nós vemos nas empresas e também, né, na Receita Federal, nos órgãos de fiscalização, então a consultoria tributária ela te traz esse conforto de que eu estou de acordo com as normas tributárias. As regras atuais. Não estou criando um passivo tributário. Não estou criando um passivo tributário, né? Então, a consultoria te traz isso. Ela pode te trazer o ganho econômico. Por quê? Eu posso, de acordo com a minha estrutura tributária, ter uma economia, né, financeira sobre esse aspecto também, né, do ganho tributário. A questão da precificação. A gente vê que muitas pessoas não precificam o seu produto de forma adequada. Corretamente. De forma correta. Né? E aí a concorrência... chega, né? Exato, e muitas vezes a gente encontra empresários que chegam até nós falando, poxa, eu não consigo praticar o mesmo preço do meu concorrente, né? Por quê? Porque às vezes a forma que ele está precificando o produto dele, ela está inadequada, ele não está aproveitando alguns benefícios que ele vem a ter, né? E que o outro está... E hoje nós temos muitos benefícios que a legislação permite. Totalmente legal, é só estudar e trabalhar. Né? Nós temos aí produtos com alíquota zero, nós temos produtos com substituição tributária. Né? Eu queria que você... Quais são... Já vamos entrar nessa parte. Quais são os tributos
que são os grandes alvos aí? Eu sei que o consultor tributário ele olha o negócio como um todo, mas quais são os tributos que são os grandes alvos da consultoria tributária? Por isso, hoje a gente trabalha muito com foco nos tributos indiretos, né? Porque eles são, de fato, o que mais pesa na equação, né? Então, nós estamos falando aí de ICMS, nós estamos falando de IPI, nós estamos falando de PIS, COFINS. Então, esses tributos, eles têm um impacto muito, muito pesado, né, sobre o resultado das empresas. Então, a gente trabalha hoje com foco em analisar os benefícios fiscais existentes para esse tipo de demanda, né? Então, eu tenho, por exemplo, relacionado à substituição tributária, você tem a questão de se fazer o ressarcimento da ST, né? Se você é uma empresa que está no regime de apuração normal, aí já são as empresas que estão enquadradas do presumido e do real, né, que estão ali na apuração normal de ICMS. Então, você já tem a questão do ressarcimento da ST, né, que você pode estar vendo. Você tem a questão do crédito acumulado de ICMS, que hoje muitas empresas às vezes detêm um saldo credor de ICMS, e esse saldo ele fica parado lá e a empresa não sabe o que faz com ele, porque na operação ela não consegue, né, compensar esse crédito, e esse crédito fica parado lá. Então, existem ferramentas hoje que a gente pode estar homologando esse crédito, disponibilizando ele para a empresa, para ela poder usar ele como moeda. Né? Ela pode comprar produto, né? Como é que fala? Matéria-prima, material intermediário, né? Ela pode também comprar ativo mobilizado e ela pode até comercializar esse crédito. Muito bem. Então, o empreendedor, o bom empreendedor, é aquele que administra 100% dos recursos que emprega 100% dos recursos que estão disponíveis para ele ali. E o crédito tributário faz parte desse sistema de administração. Ele não pode deixar parado um crédito tributário lá, que se ele deixar parado está perdendo dinheiro, né? Basicamente é isso. Ô Márcio, eu vi uma estatística atual de que 95% das empresas pagam mais impostos do que deviam, né? E eu vi aqui o trabalho da Indirect Tax, consultoria tributária, onde você é sócio, né? Vocês estão atuando muito para que essa estatística ela deixe de existir, né? E fala um pouquinho do trabalho que vocês estão desenvolvendo para diminuir essa estatística no Brasil. 95% das empresas hoje pagam mais impostos do que deveriam. Exato. E justamente se pagam mais, né, Donício, porque não tem essa inteligência tributária, né? Então é importante que as empresas se atenham à inteligência tributária, a usar a consultoria tributária como ferramenta de negócio, né? Porque a consultoria tributária nada mais é que isso, ela é uma ferramenta de negócio. Ela te auxilia a ter resultados melhores. Por exemplo, eu posso ter um e-commerce, hoje a gente fala muito de e-commerce, né? O e-commerce hoje ele é um boom no mercado. Sim. Né? A minha dissertação de mestrado ela foi desenvolvida em cima do e-commerce. Então, é uma atividade que está em pleno crescimento e que vai crescer muito mais. Hoje, o e-commerce ele tem meios de se ter benefícios fiscais. Por exemplo, eu tenho estados que concedem benefícios fiscais para a operação de e-commerce. Então, é interessante que eu, empresário que esteja inserido nesse tipo de negócio, que eu busque essa ferramenta. Olha, onde que eu posso estar estruturando a minha operação, né, que eu vá ter um ganho tributário? Por quê? Na maioria das vezes, o ganho tributário ele vai refletir no preço do seu produto. Então, às vezes, a gente percebe que o empresário ele chega e fala, pô, meu concorrente pratica um preço que eu não consigo chegar nele. Né? E aconteceu um caso, né? Vou contar um caso que aconteceu com a gente, um cliente nos procurou, um empresário nos procurou que ele tinha essa dificuldade. Que ele falava, pô, eu não consigo chegar no preço que o meu contribuinte pratica. Concorrente. O concorrente, isso, desculpa. No preço que o meu concorrente pratica. Ah, perfeito, então vamos analisar.
começamos a analisar o preço do concorrente dele e o preço dele. E, cara, a hora que nós fomos ver, o cliente estava aproveitando um benefício que ele não estava. Né? E não só dos estados, né, Márcio? As prefeituras, os municípios também entraram nessa Sim, guerra, né? Também tem. Também tem, né? Municípios que oferecem. Municípios que oferecem ali isenção de ISS, isenção de Inclusive, IPTU, prefeito de Franca, Alexandre Ferreira, fique atento nas empresas que estão indo embora de e-commerce de nossa cidade por causa disso daí, viu? Estão deixando de gerar ISS em Franca para poder gerar ISS em outras cidades, que vamos ficar atento a essa situação. Não é isso, Márcio? Ô, Márcio, temos aqui uma pergunta da Nayara Oliveira. Ela faz a seguinte pergunta: a consultoria tributária, ela trabalha em conjunto com o contador? Qual que é o papel de um e de outro? Qual que é a diferença de atuação de um e de outro? Nós trabalhamos 100% em conjunto com o contador. Né? O contador pode ficar tranquilo. Pode. Eu falo sempre. Vai perder o cliente. Não, eu falo o seguinte, que nós somos parceiros. Né? Eu estou ali para ajudar o empresário da mesma forma que o contador também está. Nós queremos, o interesse é o mesmo. Nós queremos o crescimento do negócio do nosso cliente. Né? Então, a gente trabalha em parceria com o contador. Procurando preservar o patrimônio do nosso cliente, né? Nayara, muito obrigado pela participação. Todos que estão aí, a gente vai devagarinho aqui indo respondendo vocês, tá? Márcio, a empresa de vocês também, DirectTax, consultoria tributária, ela trabalha também nessa questão da implantação do compliance tributário, né? Ela tem essa preocupação de dar para o cliente iniciar um processo de cultura, né? de novos procedimentos dentro da empresa, para que, mudando a cultura da empresa, ela continue segura nas questões tributárias, né? Como é que é a implantação desse compliance tributário dentro das empresas? Esse é um trabalho muito interessante, Doniz, porque a gente analisa toda a estrutura fiscal da empresa, né? Todos os procedimentos pelo qual a empresa tem implementados lá dentro. E aí a gente observa algumas situações que esses procedimentos precisam ser melhorados, né? Ou que precisam ser dimensionados. Então, é um trabalho desenvolvido que ele vai desde o início, né, da operação até o final. Então, ele vai desde a emissão da nota, desde o parâmetro tributário que é colocado ali dentro do sistema, né, de emissão de notas, até a apuração do tributo. Então, a gente percorre todo o caminho. E não só na emissão das notas de venda, mas nas compras também, né? Sim, porque também. Nós temos uma cultura de que não precisa se preocupar com as compras, né? Mas pelo contrário, né? Sim, a gente tem que observar também, né? A gente tem que observar se aquilo que eu estou comprando, se ele realmente está vindo com a tributação correta, né? Porque, às vezes, ele está vindo com a tributação indevida e, às vezes, eu estou me creditando menos. Né? Então, é interessante que você tenha também essa visão. Quando a gente fala de compliance tributário, fiscal e tributário, ele é toda a operação. Compra, venda, transferência, tudo. Né? Tudo que envolve tributário dentro do seu negócio. Né? Então, é um compliance geral. Então, ele é bem detalhado, né, bem minucioso, para que no final o empresário tenha uma visão ali geral da sua empresa, né, com todas as possibilidades de benefícios que ele tem ali, que ele, nesse período ele não venha não tenha aproveitado, e também as contingências que ele incorreu. Que precisa planejar. Exato. Para equacionar isso aí nos meses seguintes. Ô, Márcio, a DirectTax, ela também trabalha muito na questão do aproveitamento do crédito do ICMS, né? Eu vi no seu trabalho aqui. E também no ressarcimento do ICMS-ST, né? Sim. Substituição tributária. Sim. Mas eu queria que você falasse das duas coisas. Mas primeiro,
Crédito acumulado do ICMS. Hoje nós ainda temos esse benefício que muitos não aproveitam, né? O crédito ICMS acumulado ICMS é um processo muito interessante, né? Porque imagina só, recentemente eu fiz um trabalho para uma empresa que ela tinha crédito acumulado de 1.800.000, né? Acumulado, né? Esse crédito estava ali sem uso, parado, ela não conseguia realizar esse crédito. Nós fizemos o trabalho de homologação e ela recuperou, né? Recebeu de volta no conta corrente para ela poder utilizar em torno de 1,5 milhão, mais ou menos, né? Então, quer dizer, é um recurso novo que entrou dentro da empresa, né, que ela pode utilizar para compra de matéria-prima, para ativo imobilizado e também para comercializar, porque você comercializa com terceiros, né, tem o deságio que você aplica, mas você tem que fazer o custo do dinheiro, né? Se esse dinheiro ficar parado muito tempo, você faz o custo desse dinheiro para você poder ver a viabilidade de se aproveitar desse benefício da homologação do crédito. O ICMS está ligado diretamente ao fisco estadual, né? Às vezes a gente fica muito preocupado com o fisco federal, a União, a Receita Federal, e não olhamos para o fisco estadual, tanto na questão de fiscalização, porque o fisco estadual está muito atuante, utilizando-se também da tecnologia para chegar até os empreendedores que não fizeram devidamente o seu planejamento tributário, né? Aqueles que estão desguarnecidos, que estão gerando um passivo tributário. O fisco estadual hoje está tanto quanto atuante quanto a Receita Federal, né? Então o ICMS é um imposto interessante de se prestar atenção, né? Mas aí mais para as empresas lucro presumido e lucro real, não é isso? E você falou aí da homologação. Depois de feito esse trabalho da homologação, ele está tranquilo, ou seja, é uma chancela do Estado dizendo, esse valor aqui você pode utilizar tranquilo, que eu estou chancelando que está ok, que você pode usar, é isso? É isso aí. O fisco, a partir do momento que ele homologa o crédito, né, ele está dizendo o seguinte, esse crédito que você tem realmente é um crédito válido, né? Tanto que lá no escritório nós trabalhamos com a intermediação de crédito de ICMS. A comercialização. Que é a comercialização desses créditos. Então esses créditos estão lá homologados, a partir do momento que eles estão homologados, eu posso comercializar eles com quem eu quiser, né? Antigamente tinha um limite que você só podia comercializar, transferir, né, o crédito para empresas interdependentes e tal. Não tem mais isso. Hoje você pode comercializar o crédito com qualquer um, né? Desde que esse crédito esteja lá homologado. Por exemplo, tem muitas empresas que compram crédito e quando eles buscam esse crédito no mercado, eles preferem o crédito que já esteja homologado. Porque se está homologado, é a segurança que você tem de que esse crédito ele foi fiscalizado, ele foi analisado e ele está aprovado para poder ser comercializado, para você poder utilizar. Está aí uma grande oportunidade aos empreendedores, né? Verificar, uma oportunidade para os contadores também, né? De realizar essa parceria com uma boa consultoria tributária e ter à sua disposição esse recurso, que é cash, exato, dinheiro em caixa, né? O Márcio, agora o ICMS-ST aí já inclui o Simples Nacional. As micro e pequenas empresas também podem estar pagando impostos a mais, né? Inclusive o próprio ICMS, né? Como é isso que é esse? No caso da ST, você pode estar pedindo o ressarcimento da ST, né? E aí eu deixo um alerta, porque às vezes as pessoas se atentam e olham somente o aspecto do ressarcimento. Mas quando a gente fala de ST, também tem o aspecto do complemento, né? Certo. Então, tanto eu posso estar pagando, porque a ST eu pago antecipadamente, sim, correto? Uhum. Então, quando o fisco coloca a margem, ele estima que a margem vai ser de percentual X, então você vai pagar um valor maior. Só que se chegar lá na ponta, eu vender esse produto por uma margem menor do que a que eu paguei,
né? Então, aliás, desculpa, maior do que a que eu paguei, então você tem que complementar. Entendeu? Eu tenho que pagar para o fisco. O inverso também é verdadeiro. Então, no caso da ST, hoje você tem o ROI, que é o regime optativo, que as empresas podem optar. Eu não quero fazer ressarcimento, então eu vou optar pelo ROI, porque aí o fisco ele permite que, se você tenha ressarcimento, você não vai pedir, mas se você tiver complemento também, você não tem que pagar. Só que isso tem que ser feito um cálculo, tem que ser feito uma conta. Porque, às vezes, o seu ressarcimento é muito maior do que o seu imposto a pagar. Daí a importância da consultoria tributária, trabalhando em conjunto com o contador, para fazer essa análise e trazer para a empresa, para o empreendimento, uma maior segurança no aproveitamento do crédito, se for o caso, né? Ou tomar as providências necessárias para não criar um passivo tributário. Mas ainda tem muitas empresas no Simples Nacional que não estão atentos a essas oportunidades, né? Sim. Infelizmente, é aquilo que eu disse, né? Às vezes o empresário ele tem ele se engana quando ele pensa que, por ele estar no Simples, ele não tem oportunidades ali, né? A gente tem também o aspecto da recuperação, né, do PIS/COFINS monofásico. Esse eu acho que o menos eu vejo falar, um trabalho importantíssimo, né, que a gente vê muito pouco, né? A gente tem alguns segmentos, né, por exemplo, o setor automotivo, né, as oficinas mecânicas, os autocenters, perfumarias, drogarias, né, que tem essa possibilidade, que estão no Simples e tem essa possibilidade de buscar na verdade é a recuperação, né, desse imposto pago indevidamente. Então, o empresário às vezes ele olha e fala, mas eu não tenho nada aqui. Calma, vamos dar uma olhada, vamos analisar a sua operação, vamos ver o que é possível da gente encontrar aí de oportunidades, né? E essa questão do regime monofásico, é interessante que se conheça a consultoria que vai fazer. Porque a gente já viu até algumas ações da própria Receita Federal que envolve algumas consultorias que fizeram levantamento de crédito, né, de forma indevida. Porque o trabalho ele tem que ser feito de forma bem estruturada, né, de forma legal, você olhar e falar, esse produto aqui realmente ele está inserido no regime monofásico. Não você ir lá e colocar vários produtos dentro do monofásico só para você, vamos falar, pegar a sua parte, né? Então, o trabalho ele é importante de ser feito com a consultoria, que você tenha confiança, que você saiba onde ela está, né? Mesmo sendo uma microempresa, mesmo sendo uma empresa de pequeno porte, vale a pena fazer uma consulta aí, analisar o negócio como um todo, para ver se não está pagando imposto a maior, se existe um meio legal de ter acesso a esses benefícios que a legislação prevê, né? Com certeza, com certeza. E a gente, lá no escritório, nós fazemos, às vezes quando o cliente nos procura, a gente costuma fazer um diagnóstico para o cliente, né? A gente faz um diagnóstico para ele poder ter essa noção. A gente pega ali uns 2 meses de operação dele, para a gente poder mostrar para ele, com base nos números dele, né, na operação dele, quais são os benefícios que ele tem ali, que ele possa estar se aproveitando. Então a gente faz esse trabalho para o empreendedor, para ele poder ficar tranquilo, né? Falar assim, porque às vezes você fala, eu sempre digo o seguinte, que nada contrapõe os números. Porque às vezes você fala, por exemplo, um benefício fiscal. Você fala que o benefício fiscal ele é viável, né, com base no percentual que o fisco oferece. Mas a hora que você joga ele para dentro da operação do cliente, será que ele é viável? Eu já peguei casos que não. Então, quer dizer, não basta simplesmente você ir lá e fazer opção pelo regime. Eu preciso saber se esse benefício ele é aderente para a minha empresa ou não. Muito bem. Né? Pessoal, nós estamos trazendo aqui o Márcio Lima,
que é um especialista tributário, sócio fundador da Indirect Tax. É uma empresa que a gente assina embaixo, né? É parceiro nosso, tem sede aqui em Franca, sede em Ribeirão Preto. É um pessoal nosso, próximo, com quem a gente, né, pode chegar e conversar a qualquer momento. É um pessoal que está há anos trabalhando aí na consultoria tributária. É gente nossa, gente confiável mesmo. Então, os contadores podem entrar em contato, né, Márcio? Podem estabelecer essa parceria. E eu assino embaixo. Já tenho feito alguns trabalhos com o Márcio e é uma pessoa muito séria, vocês vão ser muito bem servidos. Márcio, queria que você falasse de uma forma geral se temos aí outras oportunidades que os empresários, de forma legal, né, podem se beneficiar da consultoria tributária. Eu lembrei aqui da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Não sei se você pode falar alguma coisa sobre isso. O PIS e COFINS, né, monofásico, que você já falou. No INSS também tem alguma coisa que a gente consegue? Tem sim. Tem algumas questões sobre as verbas indenizatórias, né, que é possível de se fazer o levantamento, daquelas verbas que são consideradas como não remuneradas, como é que fala? Não compõe o salário, né? Então essas verbas também podem ser levantadas. Tem algumas que já são pacificadas pelo STF, né? Então essas já podem ser feitas, ser levantadas, né? Para você poder tá abatendo ali o seu INSS a pagar, né? Em relação ao INSS, que é o previdenciário. Tem uma outra questão também, que é a questão do limite dos 5 salários, né, às vezes ultrapassa o teto. Os dos 10 salários, né, que é o teto previdenciário, isso. Então, assim, tem algumas outras, né, que a gente trabalha também, né, que a gente pode estar observando. Mas, enfim, a consultoria tributária, como você disse, ela abrange todos os tributos. Então, é interessante que se faça aí um mapeamento. E essa análise, ela é de acordo com o perfil da empresa, né? Ela é particular, ela é exclusiva, ela é exclusiva, né? Eu não posso simplesmente pegar uma consultoria que eu fiz numa empresa e colocar dentro da sua. Né? É personalizada. É personalizada, então a gente tem que sentar, olhar, analisar, ver a operação, ver o negócio. Eu tenho chamado muita atenção, Márcio, dos empreendedores que estão trazendo produtos de fora, estão importando e revendendo na internet, pelo e-commerce, nós estamos falando. É preocupante porque esses produtos eles precisam ser nacionalizados, precisam ser regularizados, né? E no processo de nacionalização tem o ICMS também ali que pode ser estudado, pode ser... Né? Sim, exatamente. Hoje você tem benefícios, né, específicos até para importadores, né? Então, por exemplo, tem um benefício de corredor de importação, né, que se você trouxer por ele, por exemplo, se hoje eu tenho em São Paulo o desembolso do ICMS, se eu trouxer via corredor de importação, né, usando um benefício fiscal, eu não tenho esse recolhimento de imediato, eu vou recolher somente na saída. Então você já preserva o seu caixa, né? Vai atuar o fluxo de caixa da empresa. Com certeza. Vai melhorar o fluxo. Muito, muito. E aí na saída você ainda tem benefícios ainda de redução de alíquota. Muito bom. Pessoal, nós estamos falando aqui com o Márcio Lima, consultor, especialista tributário, né? Que tem aceito o desafio de estar aqui conosco, trazendo toda essa gama de informações muito importante para nós. Quem está envolvido no administrativo das empresas, dos negócios, empreendedores, até os estudantes de contabilidade que estão aí assistindo, participando conosco aqui. Eu tenho certeza que esse conteúdo ele está agregando muito aos empresários de uma forma geral e
eu queria, Márcio, que nós já estamos chegando ao finalzinho do nosso programa. Eu acho um bate-papo muito legal, muito importante. E eu gostaria que você aproveitasse esses momentos finais aí para falar um pouquinho mais da sua empresa, da Indirect Tax, acho que eu estou falando correto, isso mesmo. Consultoria tributária. E você que é contador, que é empresário, fique à vontade para entrar em contato aqui com o Márcio Lima. Nós vamos deixar na descrição do programa aí, depois aí, os contatos do Márcio. Mas queria que você desse uma geral aí nessa área, falasse para nós o que ficou faltando, o que você achou que seja importante para o pessoal. Não, perfeito. Eu acho, Donis, que como você disse, é extremamente importante, né, o empresário ele começar a olhar com um pouco mais de carinho para as questões tributárias, né? Analisar o seu negócio, porque às vezes a consultoria tributária, ela pode ser ali o diferencial competitivo que a sua empresa precisa, né? Que ela pode ali trazer um retorno econômico muito interessante. A Indirect Tax, a gente trabalha assim com todas todos os meios, né, para poder fazer com que o empresário tenha segurança na implementação da consultoria, seja através de uma recuperação de crédito, seja na questão da homologação, seja ali na aplicação e na implementação de um benefício fiscal, né? Então a gente quer que o empresário tenha segurança naquilo que ele esteja fazendo e que, acima de tudo, que ele não corra nenhum risco, né? Segurança jurídica, segurança tributária. Segurança tributária, ela te traz uma boa noite do sono, né? A partir do momento que você tem a sua empresa estruturada, que você sabe que, eu não tenho nenhum risco tributário aqui. Custo tributário correto, Custo tributário correto, a minha operação está redondinha, ele pode dormir tranquilo, né? Dorme tranquilamente. Porque hoje, com todas as ferramentas que o fisco tem, a gente às vezes conversa com alguns empresários que falam assim, mas eu não quero fazer a recuperação tributária, porque se eu fizer, o fisco vai vir atrás de mim. Isso é um mito, né? Porque antigamente tinha a figura do fisco que batia na porta da sua casa, né? O fisco ia lá com a pranchetinha, lá com a ordem de serviço, você lembra? Da minha época, eu lembro disso aí. Então o fisco ia lá com a ordem de serviço, né? Chegava lá, vim te fiscalizar. Hoje, gente, isso não existe mais. Hoje o fisco, ele te fiscaliza de forma online. Você está emitindo a sua nota fiscal eletrônica. Digital. É digital. Né? Você está emitindo a sua nota fiscal e já está recebendo. Na verdade, são as máquinas que estão fiscalizando, são os algoritmos. O algoritmo. Eu tenho um amigo que ele é fiscal da Receita Estadual e um dia eu estava conversando com ele e ele me disse exatamente isso. A Receita, assim como nós, ela tem um CRM. Então, todo dia ele chega lá, se teve alguma divergência que aconteceu em algum contribuinte, o CRM já vai apontar para ele. Ele vai entrar lá e ele vai baixar todas as informações do cliente. Então, não fique com medo, né? Às vezes o empresário ele perde a oportunidade de ter um benefício, né? Aquilo que é de direito. Aquilo que é de direito dele, né? Com medo que não tem fundamento, né? Então, eu acho que a consultoria ela está aí para isso. Em Indirect Tax, a gente tem profissionais altamente qualificados, que nós estamos no mercado para poder oferecer essa segurança. Né, vocês trabalham com parceiros, não é só você e o... Não, nós temos parcerias, parcerias com grandes escritórios de advocacia. Né? Eu ia te perguntar isso, Márcio. O seu trabalho ele é mais na área administrativa. Sim. Ou envolve também a parte judicial? Não, o nosso trabalho ele é 100% administrativo. Né? Quando se necessita de uma demanda judicial, nós temos parceiros, né? Aqui em Franca, tem parceiro em São Paulo, nós temos parceria com o escritório Matos, Engelberg e Echenique, de São Paulo, que é um escritório grande, né? Que nós temos uma parceria jurídica com eles. Aqui em Franca nós temos parcerias com o pessoal da MVB, lá com o Dr. Guilherme. Então, assim, quando a gente necessita de demandas jurídicas, nós temos os nossos parceiros. Que dão suporte a toda a operação. Exatamente. Que for preciso. Exatamente.
Tem uma coisa também, um aspecto interessante, Odanis, que eu não falei, mas é um trabalho que tem um resultado muito positivo, que é a transação tributária. Né? Que aquelas empresas que estão ali com contencioso, ali, estão com dívidas tributárias, e às vezes não sabem o que fazer com isso, às vezes o pagamento do parcelamento está alto. Nós fazemos também essa análise da transação tributária. Nós fizemos para uma empresa recente que ela tinha ali uma dívida em torno de 52 milhões de reais. Nós repactuamos a dívida dela para 30 milhões. O pessoal que já está com o parcelamento ativo. O pessoal já tem o parcelamento, ou se não tiver o parcelamento, que tem a dívida. Né? Tem a dívida está inscrita, está ali. Né? Então a gente faz todo esse trabalho também, de análise, de sentar junto com a Procuradoria. Nesse trabalho que você vai acionar a Procuradoria para fazer esse ajuste, esse acordo, obrigatoriamente envolve a penhora de algum bem, alguma coisa assim, normalmente tem isso? Sim. Tem questões de penhora de bem, mas você também pode oferecer o seguro garantia, né, que hoje o fisco também aceita, né? Então, assim, são várias formas que você pode estar renegociando isso. Né? E isso é interessante por quê? Porque às vezes isso destrava a operação do cliente. Por exemplo, esse cliente nosso, ele estava com a operação travada. Por quê? Porque ele não tinha CND. A CND ele tinha, mas ela era positiva com efeito negativo. E às vezes, né, o cliente dele não queria. E aí que nós fizemos? Como nós fomos lá e conseguimos reestruturar essa operação toda, né, destravou para ele essa situação. Então ele pôde ir lá, voltar no cliente, renegociar, enfim. Muito bem, empreendedor. Então está aí uma oportunidade, você que tem um passivo tributário, a consultoria tributária também pode atuar, mesmo que você tenha o parcelamento ou não, para a consultoria tributária vai atuar para destravar o seu negócio nesse sentido. É isso? É isso daí. Muito legal, muito bom, Márcio, muito obrigado a todos que estão conosco até agora no nosso podcast Gestão News. Quero agradecer muito a todos vocês, ao Márcio, a todos os amigos que nos acompanharam hoje nesse programa. Né? Márcio, grande prazer ter você aqui novamente, companheiro nosso, né? Nos auxiliando com tanto conhecimento aí, com a sua experiência. Muito obrigado mesmo, de coração. Na próxima semana nós vamos trazer um outro especialista aqui que vai agregar muito também aos negócios, aos empreendedores, de uma forma geral. O foco dele é gerar resultado, né? Se tudo der certo, nós vamos estar aqui com esse amigo nosso que vai falar muito sobre vendas, o desafio de vender cada vez mais e melhor ainda, né? Nesse ambiente cada vez mais competitivo que nós temos do empreendedorismo no Brasil. Eu quero me despedir de todos vocês. Márcio, quer mandar um abração para todo mundo? Fique à vontade. Muito obrigado, Donis, pelo convite. É sempre muito bom poder falar sobre consultoria, né? Levar essa mensagem para o empreendedor, que ele possa analisar com mais carinho, mais cuidado as questões tributárias. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado a todos e até o nosso próximo Gestão News, o nosso podcast semanal aos homens e mulheres de negócio de toda a nossa franca região. Um abraço, até mais.